É uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, agradecendo a casa pelo convite que me foi feito. E que possam vocês todos receberem um abraço fraternal da casa que nos abriga ali, logo ali, no Estreito, no balneário do Estreito. Sintam-se abraçados. O tema de hoje, ele vem de encontro ao que se está exaltando nesse mês de setembro. Nós temos aqui um cartaz, né, que nos fala do Setembro Amarelo. Então, não que se fale desse tema, desse assunto, somente nesse mês, mas este mês ele é mais exaltado, mais pontual, vamos dizer assim. Porque essa prevenção que se fala, ela tem que existir o ano inteiro. As casas têm um ponto forte nisso aí, que é o atendimento fraterno. O atendimento fraterno acolhe aquelas criaturas que estão com algum problema e, na medida do possível, esclarecem ao ponto de tirarem das suas mentes essas ideias fora do rumo certo. Por que eu digo fora do rumo certo? A maioria daqui já estuda o Espiritismo, já frequenta o Espiritismo há muito tempo e sabem que a gente chega aqui, neste mundo material, por um programa, através de um programa feito lá no mundo espiritual, pela equipe espiritual que se convence daquilo que nós temos que trazer para cá, do que nós íamos fazer aqui. Inclusive, a grande maioria de nós participa dessa programação. Quando fomos criados, o Criador já colocou na nossa consciência as leis divinas, as leis morais, que está tudo englobado numa só. Em duas, aliás. E nós trazemos conosco o instinto de conservação, que é o que nós vamos conversar hoje. Instinto de conservação que está dentro da lei de conservação. Conservação por quê? Nós estamos levando para o lado do Setembro Amarelo. Nós não vamos poder sair daqui enquanto não cumprirmos aquela etapa que foi nos dada lá no mundo espiritual. Eu costumo dizer que nós somos um carro com um tanque de combustível, que é o fluido vital. Recebemos o combustível para passar aqui a nossa temporada. Uns recebem 5 litros, outros 10, outros 15, outros um tanque maior que vai lá para 60 litros. Então, uns vivem 4, 5 anos, às vezes nem nascem, né? Outros 10, 20, 30. E hoje tem alguns que estão passando dos 100. Passando dos 100 anos de existência terrena. Há um tempo atrás, quando se falava assim, olha, o seu Pedro está com 60 anos. Puxa vida, o seu Pedro é velho, hein? Era o que se dizia. Hoje eu estou com 75. E muitas vezes alguém olha para mim com uma bondade no coração e diz, mas você é novo, hein? Novo, é? 75 anos nós já estamos indo. Nós temos lá o Divaldo, que já passou dos 90. Tivemos amigos nossos que trabalharam conosco lá no Seara do Amor, que passaram dos 90. E hoje nós estamos vendo aí nas redes sociais alguém botando lá aniversário. Está lá a velhinha aqui, não mente? 113. É muito tempo? É muito tempo. Por que a gente está vivendo mais? Porque assim como tem as criaturas despercebidas, que não se ligam
na lei de conservação, no instinto de conservação, não querem nem saber. Tem aqueles que se cuidam, sim, que se tratam bem. Conservar-se no quê? Por exemplo, a nossa alimentação, como é que anda? Nos dizem os espíritos que alimentar-se mal é um caminho para o suicídio inconsciente. O exagero na alimentação é um caminho para o suicídio inconsciente. A prática do esporte, muito boa. Eu sempre pratiquei esporte. Enquanto deu. Hoje as pernas não alcançam mais qualquer saltinho. Muito bom, mas tem pessoas que exageram no esporte. Umas que até praticam esporte radical. Isso também é um caminho para um suicídio inconsciente. Exercício físico, exagero, ao invés de auxiliar, nos maltrata. Tudo tem que ter um limite, tudo. Em tudo tem que ter um limite. O que for excesso, em vez de auxiliar, vai prejudicar. E os cuidados hoje, como eu estava falando, para muitos de nós, ele está sendo top para nós chegarmos aí aos 100 anos. Que bom que a gente chega aqui e consegue passar todo o tempo que nos foi programado, que veio para a nossa programação, trabalhando em prol daquilo que nós necessitamos. Porque todos nós estamos na família que merecemos, na família que escolhemos, no local que merecemos, no local que escolhemos e por aí adiante. Ninguém está no lugar errado. Todo mundo está no lugar certo. Muitas vezes ouvimos algumas crianças até, né? Geralmente as crianças, mas às vezes até aqueles adolescentes aí, até mais adultos, vamos dizer assim. Dizem assim, eu não quero estar nessa família, essa família não me pertence, não é a minha família. Erro. É a família, sim. É a nossa família, sim. Nós escolhemos. Ah, mas está difícil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui. Se fosse fácil, a gente já estaria num mundo melhor. Colhendo flores. Se é que plantamos flores, né? Mas se estivéssemos num mundo melhor, é porque plantamos flores, né? Então, estaríamos colhendo flores. Por isso que nós estamos trazendo, vou repetir algumas vezes isso, por isso que nós estamos trazendo essa lei, porque muitos não sabem que essa lei já está em nós. Eu estava fazendo outro dia uma conversa sobre o temor da morte. Por que nós tememos a morte? Por causa da lei de conservação, o instinto de conservação. É uma forma que o Criador achou de criar esta lei para que nós possamos permanecer por um tempo maior aqui. Que queiramos ou não, suicídio, ele aparece. Ele aparece, nós temos que falar francamente. Quando saem os índices do suicídio, assusta. Assusta. Todos os dias, quando a gente abre, se quiser ver, abre as redes sociais, está lá. Desencarnou fulano, esse desencarnou, e às vezes até bota ali o porquê, do quê. E é muito suicídio. E nós vemos, eu, agora falando eu, temos a impressão de que é falta de conhecimento sobre a vida futura, sobre a imortalidade, sobre a reencarnação, e até mesmo sobre o Criador, sobre Deus. O Espiritismo é claro nisso aí, muito claro. Nós não morremos.
que morre é o corpo físico. Corpo físico que, quando maltratado aqui, pelo que eu falei anteriormente, pelo esporte exagerado, esportes radicais, excesso de exercícios físicos, excesso de alimentação. Quando nós vamos ao suicídio inconsciente, em função disso, nós só não perdemos o corpo físico, como também ele deixa marcas no corpo espiritual, que é o perispírito. E podemos, na próxima reencarnação, retornar a este mundo com marcas em função disso. Por isso, os cuidados que a gente tem que ter. Quem gosta de mim? Eu e a minha cara metade, claro, mas mais eu. Mais eu. Então a gente tem que tomar cuidado em tudo que faz, para não ir aos excessos. O excesso é sempre demais. Instinto de conservação. Pergunta Kardec aos espíritos que ditaram a codificação. É uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico, e noutros é racional. Animais, também, todos os seres vivos, diz aqui, animais também têm um instinto de conservação. Nós estamos vendo aí animais que não atravessam, por exemplo, hoje, evoluíram nisso também, tem animais que não atravessam uma rua ou uma estrada sem olhar para os lados. Estamos vendo o cachorro indo na faixa de pedestre para poder atravessar a rua lá. Não é inteligência, mas é instinto de conservação. Só nesse ponto, a gente falando, nós já vimos o quanto o nosso planeta evoluiu em todos os sentidos e em quem os habita também. Todos nós temos esse instinto de conservação, que é para nos mantermos aqui, como eu falei, por um período um pouco maior. No Evangelho nós temos um tema que nos fala sobre a melancolia. O que é a melancolia? Os Espíritos nos falam lá. É uma tristeza que se abate sobre nós, nos deixando, inclusive, meio fora da casinha, como se diz, né? Porque a depressão deixa a gente fora da casinha. Por que ele faz isso com a gente? Por que isso acontece com a gente? É o espírito, isso os espíritos dizem, é o espírito se debatendo para sair desse corpo, para se ver livre de corpo. Interessante isso a gente saber. Ele não quer cumprir aqui a etapa que lhe foi imposta lá no mundo espiritual. Se ele quisesse, ele ficaria aqui. Tranquilinho, aceitando, tendo aceitação, tendo se reconciliando com tudo que acontece a ele. Mas ele está se debatendo para sair daqui o quanto antes melhor. Ainda mais aqueles... Isso é interessante porque aquele que não estuda, que não tem esse conhecimento, vamos dizer assim, acontece isso. E aquele que tem conhecimento demais também quer sair. Por quê? Porque sabe que o mundo espiritual é muito melhor do que o mundo terreno. Como diz os Espíritos, nós somos uma cópia, né? Do mundo que está lá. Mas isso depende de como a gente chega lá. Tudo tem um porém. Como é que nós vamos chegar lá? Como é que nós estamos vivenciando essa vida? Essa existência terrena? Como é que nós estamos vivenciando ela? Como eu falei, plantando flores ou plantando espinhos?
Depende disso. Depende de como a gente vivencia, como a gente caminha aqui. Lá vai ser um paraíso. Se não, pode ser coisa bem pior. Nós temos um exemplo claríssimo para quem leu ou assistiu o filme Nosso Lar. Livro ou filme. André Luiz. André Luiz desencarnou, foi parar no famoso umbral. Sua consciência estava pesada demais. Por quê? Ele teve a pecha, ela foi chamado de suicida. E ele dizia, eu não me suicidei. Eu não me suicidei, jamais. No final ele acabou concordando que foi o suicida. Pelas festas que ele fazia, noturnas, pela bebedeira que ele fazia, pelos cigarros e cigarros que ele fumou. Cada um faz o que quer, claro, e ele também fez. Mas chegou lá dessa forma. E aí foi parar no famoso umbral. A mente dele não trabalhava para o bem. Não conseguia ver coisas boas, bonitas. Só via o Pantanal. Por isso que eu digo, se nós estamos trabalhando bem, caminhando pelos caminhos retos aqui, nos conservando, não saindo dos trilhos, nós vamos chegar lá muito bem, colhendo flores, como eu falei. Caso contrário, nós ainda vamos colher alguns espinhos. E tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Nós estamos aqui falando do capítulo 5 do Livro dos Espíritos, Lei de Conservação e Instinto de Conservação, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 também, nós temos ali, no item 3, Justiça das Aflições. E a maioria de nós não aceita as aflições que tem. Que fomos nós mesmos que criamos. Muitos não vão aceitar isso. Existem duas causas das nossas aflições. Está lá no Evangelho, capítulo 5, item 3. Uma é causa atual. Nós criamos nessa mesma existência as nossas aflições. E a outra, causa anterior. Na existência anterior, fizemos alguma bobagem ou tivemos algum equívoco que agora nós somos obrigados a resgatar. A causa atual, hoje, é uma facilidade muito grande para a gente se afligir. Nós corremos sempre atrás de alguma coisa, de algo mais. E ainda chegou agora recente não, faz um pouquinho de tempo, mas para nós é recente, o tal de celular, que faz com que a gente fique com ele na mão, espera de uma resposta pela mensagem que nós mandamos. Ou será que não vai me responder? Ah, já faz 5 minutos, não me respondeu ainda. O outro também tem o que fazer, não é só no celular. E muitas vezes nós vamos à noite e deixamos o celular do lado no nosso criado mudo deixamos no silencioso, mas no vibracal. Se vir alguma mensagem, eu vou estar aqui e vou escutar. Isso é levar à aflição. Isto mexe. Não, isso eu estou falando para mim, tá? Estou falando para mim isso aí. Isto mexe com a gente. Mexe com o nosso sistema nervoso, sistema sentimental, mexe com tudo. E aí, quando nós passamos por alguma coisa que nos desagrada, naturalmente que nós não vamos gostar. Vamos dizer, isso não é meu, isso é do vizinho. Mas nada é colocado em nossas mãos para nos prejudicar. Tudo é colocado em nossas mãos para nos auxiliar. Inclusive essa aflição, ela vem nos dizer assim, ó, cuidado.
toma outro rumo. Não caia nessa cilada. Por isso que nós estamos recebendo as dores, o sofrimento. Geralmente é o sofrimento, né? Que é a dor da consciência, que é a dor sentimental, que é a dor mesmo, ela vem no corpo físico. É um beliscão, é um corte, é um tropeção, arrancou uma unha, aquilo é dor. Na nossa consciência é o sentimento que nos causa essa dor, a impressão dessa dor, mas é uma impressão que dói mesmo, pelo que dizem os espíritos. Tudo isso para que nós saibamos o porquê que nós estamos aqui. Reencarnamos para melhorar. Na questão 703, Kardec pergunta: com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Qual a finalidade disso? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. E depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. O instinto é coisa engraçada. Nós já estamos na era da inteligência, estamos desenvolvendo a inteligência. Mas ainda temos o nosso instinto. E não raramente, ele é o tiro mais certeiro. Tive o instinto, vai que é certo. Vai que é certo. Nós trazemos conosco isso aí, desde a época do primitivismo. Já exercitamos ele tantas vezes que hoje ele faz um bem danado para qualquer um de nós. Vamos lá, outra questãozinha aqui para nós ver. Será? Pergunta Kardec assim, ó, Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Nós temos a necessidade de viver aqui, neste mundo terreno. Nós estamos aqui agora numa reunião social, vamos dizer assim. Então, nós estamos aqui praticando a lei de sociedade. Certo? Viver em conjunto, viver um com os outros, é o que faz a gente crescer. Ah, mas tem gente que não dá. É muito imperfeita. Uma vez eu ouvi uma palestra de uma colega nossa, que ela falou assim, ó, gente, imperfeição não é defeito. E eu guardei até agora, até hoje. Imperfeição não é defeito, é aquilo que nos ajuda a avançar. Grupo de estudo na casa espírita. Aquele que fica lá sentado 1 hora e meia, só olhando os outros falarem, aprende menos que aquele que... Né? Não, mas para aí, é assim, eu penso que é assim, assim. Vamos lá, dar a nossa opinião quando estamos num grupo. Eu desejaria muito que um dia, com a educação que nós vamos ter, porque hoje não dá, né? Uma plateia dessa aqui, ó, tivesse a liberdade de propor, perguntar. E perguntar. Tá, Wilson, mas tu está falando isso por quê? Eu pensava que era assim, assim, assim. Vamos conversar. Infelizmente, hoje as casas não permitem. Por quê? Porque vai ter gente que não vai se situar dentro do tema, por exemplo. Vai sair do tema e aí desgringola tudo, né? Aí nós temos que estudar 10 livros para vir aqui dizer 3, 4 frases. É complicado.
Mas eu gostaria que isso acontecesse. A gente ia aprender muito mais com todos aqueles que estão aqui. Porque muitos de vocês olham para a gente aqui em cima e dizem assim, como eu dizia, se eu subir lá para falar 2 palavras, pode me botar no caixão, porque eu desencarnei. Estou desencarnado. Porque a gente achava que não ia chegar nunca. E um dia alguém chegou para mim e disse, estás preparado? Para quê? Para fazer hoje? Claro que não. Que isso? Não. Tu vai fazer hoje porque o palestrante não veio e não tem substituto. Vai lá, pega o livro do Evangelho, lê alguns itens e disserta. Vamos lá. E comecei. Meio que na marra. Passei mal, fiquei doente. Mas não desencarnei. Estou aqui ainda hoje, conversando com vocês. Fugiu um pouquinho do tema, mas não fugiu não, tá? Nós estamos conversando do que nós temos que passar por aqui. Nada é do outro do que nós passamos. Tudo é nosso. O que cair para nós é porque é nosso. O Criador não erra. Não erra o caminho. Não erra o objetivo. Quando ele diz, Wilson, tu fez isso, aquilo e agora tu vai ter que resgatar isso, meu irmão. Senão, não vai dar certo. É para mim mesmo, não é para o meu vizinho. Quando um filho de um vizinho acha que nós somos pais melhores do que o dele, e diz assim, mãe, como eu gostaria de ser filho do Wilson e da Cida. Ele está errado. Aí, de repente, depois de uma semana, ele olha e está lá a Cida ou o Wilson na orelha do filho. E eles, opa, não quero mais ser filho do Wilson. É assim, nós não erramos de local, de casa, de família. Estamos ali para ser educado, para aprender. As dificuldades nos ensinam. Mas eu tenho 3 filhos. 2 são uma maravilha. Um é rebelde. Cuida. O rebelde é que precisa do amparo, do abraço fraterno, do consolo, da orientação pelo caminho exato, pelo caminho correto. E pasme, nós temos que trazer nossos filhos para a casa espírita. Se nós somos espíritas, vamos trazer eles para a casa espírita. Eu me criei na católica. Meu pai domingo dizia assim, e olha que nós éramos em 8. Vamos à missa? Vamos? Vocês aqui na minha frente, vão. Chegava na igreja, nós já ia sentando naqueles bancos que tinham na frente da igreja. E ele dizia, não. A missa é lá dentro da igreja. Eu quero ver vocês lá dentro. E entrava com nós e a gente tinha que ficar lá até o final. E nós passamos por um período que parece que a gente tem vergonha ou medo, sei lá, de puxar o filho e trazer para aprender. Para aprender a vida. O Espiritismo é a lógica da vida. Eu falei ainda hoje à tarde. Quando eu começo a estudar o Espiritismo, eu sou meio cético às vezes. Eu começo a procurar falta de lógica naquilo ali. E não encontro. Não encontro falta de lógica. Porque Kardec foi persistente nas suas perguntas, esperando a resposta correta. Hoje de manhã, ainda falei, hoje de manhã nós estávamos conversando lá e estudando alguma coisa do Livro dos Espíritos, e nós vimos o quanto ele persiste, até o ponto de os Espíritos dar a resposta a ele, meia ríspida. Eu já te falei que é assim. Se nós queremos evitar ideias diferentes na cabeça de alguém que esteja conosco, nós não vamos mudar ninguém.
Mas nós temos que tentar. Quando alguém tiver algum problema, converse. Empreste o ombro amigo. Ah, mas eu vou dar conselho. Não é conselho, é orientação que nós temos que dar. O outro aceita se ele quiser. Ele tem o livre arbítrio dele. A livre vontade. Não, comigo não é assim não. Tudo bem, até logo. Eu fiz a minha parte. Pronto. Nada de insistir. Meus irmãos, a casa deu um tempo para a gente. E nós não podemos passar do limite, que senão eles soltam os cachorros daqui a pouco. Brincadeira. Eu agradeço os olhares carinhosos, a atenção que eles dispensaram, e vou dar os parabéns a vocês por terem vindo aqui nessa noite. A casa está praticamente cheia, praticamente lotada. Que bom! E aí a gente vê alguns jovens também aqui junto. Que venham os jovens. O movimento espírita está ficando idoso, ficando velho. Se não vir os jovens para aprenderem o comando dessas casas, quem que vai tocar isso aqui daqui a pouco? Nós vamos estar se arrastando. E daí como é que fica? Obrigado. Sintam-se abraçados fraternalmente. Muito obrigado.